Olá, boa noite para você. O SCC News dessa quarta-feira começa agora com as principais informações de todo o estado e a gente já começa falando da preocupação das autoridades da Grande Florianópolis. A região já ultrapassou 90% de ocupação dos leitos de UTI e as vacinas chegam em ritmo lento aqui no estado. E diante do colapso do sistema de saúde no extremo oeste, os prefeitos decidiram adotar novas medidas restritivas. Entre elas, tem a suspensão das aulas presenciais. E o transporte coletivo pode parar na Grande Florianópolis. Segundo a categoria, itens do acordo coletivo não estariam sendo cumpridos. O SCC News já está no ar. Bem-vindo com a gente aqui no SCC News. A gente vai começar falando do combate e da vacinação contra o coronavírus. Em Florianópolis, as doses da vacina estão praticamente no fim. E a cidade vai ter que ampliar o número de leitos de UTI. Dá uma olhada na reportagem. Situação de alerta para as regiões da Grande Florianópolis e meio oeste catarinense, onde a ocupação dos leitos de UTI Covid ultrapassa os 90%. Em Chapecó, o governo montou um comitê de crise para dar conta da situação. Já na capital, que atende boa parte da demanda da região da Grande Florianópolis, a prefeitura está contratando leitos na rede privada para garantir o atendimento. Para cada 100 pessoas que se contaminam, mas que de 10% a 12% precisam de ir para o hospital e que 3% vão precisar de UTI. Então, se eu tenho um número crescente de pessoas contaminadas, e eu consigo saber isso, eu passo a ter uma perspectiva, ao final de 10, 12 dias, quantos leitos de UTI eu vou precisar. Quem é responsável por essa parte de leitos é o governo do estado. O governo do estado é cuidar da complexidade, mas isso não exime os municípios de participarem nesse esforço conjunto, porque as pessoas moram nos municípios. Com a piora nos números de contaminados, a vacinação está sendo reforçada no estado inteiro. Em Florianópolis, mais de 90% das vacinas recebidas já foram aplicadas, seguindo o Plano Nacional de Vacinação. Agora, o município aguarda pela chegada de mais doses. Nós estamos com 4 centros de vacinação preparados para começarem a atuar, cada um com capacidade de vacinação de 400 pessoas por dia. É claro que isso só vai ser colocado na rua a hora que a gente tiver doses de vacina necessárias para dar conta disso. Mas nós temos que ter uma maior velocidade e dimensionamento de cada município, qual é a sua capacidade de vacinação dia. E a partir daí, as doses administradas sejam proporcionais também à capacidade de vacinação desses locais. Já a taxa de vacinação do estado preocupa. Até o último balanço de sexta-feira, divulgado pela DIV, Santa Catarina teria aplicado cerca de 40% das doses recebidas. Reflexo também da lentidão lá na ponta, nos municípios. Em Joinville, por exemplo, a maior cidade do estado, vacinou apenas 42,2%. Lages, 43,37%. São José, 48,75%. Em Chapecó, onde a situação é bastante complicada, 64,48% das doses foram aplicadas. O estado trabalha para avançar na imunização. Infelizmente, a quantidade de doses já disponibilizada pelo Ministério da Saúde é muito pequena, insuficiente até mesmo para vacinar 100% dos trabalhadores de saúde. Está previsto para os próximos dias o início da nova fase de distribuição que prevê a entrega para todos os estados de uma quantidade suficiente para a vacinação dos idosos com a idade de 80 a 89 anos de idade. No entanto, até o momento, ainda não há uma previsão de quando essas doses efetivamente chegarão no estado. O governo vai receber um reforço de 20 milhões de reais doados pela Lesc para melhorar a estrutura do estado no combate à pandemia. O objetivo maior nesse momento é darmos estruturas de leitos de UTIs, que é onde que nós estamos sentindo a maior necessidade no estado catarinense. Começando lá pelo nosso oeste do estado de Santa Catarina, onde nós estamos aí com um colapso basicamente instalado. Com os anúncios de ontem, a gente já percebe uma luz no fim do túnel, uma sensibilidade muito grande também do governo e do Hospital Regional de Chapecó, juntamente com a Prefeitura, e a Assembleia Legislativa, então, vai nesta mesma linha para auxiliar na colocação de novos leitos de UTI e dar suporte a esses leitos que nós já temos por todo o estado catarinense. Os leitos para resolver uma situação que já está posta no estado e a vacinação que deveria ser mais rápida, justamente para evitar que as pessoas precisassem fazer uso desses leitos, E olha, como nós já acompanhamos aqui no SCC News nos últimos dias, a região oeste do estado vem enfrentando um colapso na saúde
por causa da pandemia. O Hospital Regional de São Miguel do Oeste, que atende os pacientes de muitas cidades ali da região, não tem mais leitos disponíveis, acabou. Existe uma fila de pacientes aguardando leitos hospitalares e diversos deles estão sendo transferidos para hospitais de outras regiões vizinhas. Por isso, os 19 prefeitos da AMEOSC, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste, se reuniram para definir novas medidas. Vamos ouvir o que disse o presidente da associação. Acabamos decidindo, então, pelo adiamento do início das aulas, que estavam previstas juntamente com o calendário do Estado para a próxima quinta-feira. Ficou adiado até o dia 1º de março. E também novas medidas de restrição à circulação de pessoas e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, bares e restaurantes, que nos últimos tempos vem promovendo grandes aglomerações de pessoas. Então, a gente está restringindo o funcionamento desses estabelecimentos, bem como estabelecimentos religiosos, estabelecimentos esportivos, de associações comunitárias, para que a gente consiga conter o avanço da pandemia e consiga que esse sobrecarregamento do sistema de saúde regional seja superado. E olha, a gente fala agora da região norte, na maior cidade catarinense. Os profissionais de saúde estão fazendo um cadastro para receber a vacina contra o coronavírus. Quem traz as informações para a gente é o repórter David Sacramento. A Prefeitura de Joinville conta com estratégias para continuar a imunizar grupos prioritários. O agendamento pode ser feito na quarta, na quinta e na sexta-feira. E é para todos aqueles que atuam em instituições de registro no Cadastro Nacional e estabelecimentos da saúde. Ou seja, estão contemplados neste grupo profissionais que atuam em unidades básicas de saúde, centros de especialidades, centros de vigilância em saúde, entre outros. Para ser vacinado, o trabalhador deve fazer o agendamento pelo site da Prefeitura. E não deve se esquecer de apresentar documentos de identificação com foto mais crachá ou olerite. As vacinas estão sendo aplicadas no Centro Eventos Carl Hansen, que está servindo como central de imunização. David Sacramento para o SCC News. E por falar em Joinville, mais um caso de variante da Covid-19 de Manaus foi confirmado na cidade. Segundo a DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o paciente de Joinville tem 71 anos de idade e já teve alta após ficar internado por 10 dias. Com isso, o estado já contabiliza 4 casos desse tipo, 2 em Joinville e 2 em Florianópolis. Todos eles são considerados importados, ou seja, os pacientes se infectaram fora de Santa Catarina e vieram para cá, onde foram aí diagnosticados com a variante da Covid. Vamos atualizar então os dados da pandemia aqui em Santa Catarina. O estado tem nesse momento 21.673 casos ativos da doença. 6.804 pessoas já morreram com Covid-19, 26 mortes foram registradas de ontem para hoje. A ocupação dos leitos de UTI no estado aumentou para 85,2%. Vejam que esse número vem aumentando ao longo das últimas semanas, de pouco em pouco, mas está de fato subindo. Ontem já era 81 e pouco, agora já está em 85. Desde o início da pandemia, Santa Catarina já acumula 622.727 casos confirmados de Covid-19. E olha, agora mudando de assunto, os funcionários do transporte coletivo da Grande Florianópolis anunciaram um estado de greve. A gente vai conversar sobre esse assunto agora ao vivo com a Graziane Ubiari, ela quem tem as informações. Grazi, boa noite. Os ônibus podem de fato parar aqui na Grande Florianópolis? Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Não, como você disse, por enquanto é apenas estado de greve. O que isso significa? Significa que não há previsão aí para paralisação do transporte público, pelo menos por enquanto. Mas na próxima semana, dia 24 de fevereiro, haverá então uma nova assembleia, quando eles podem decidir ou não por esta greve. O estado de greve, ele foi decidido, inclusive foi uma decisão, do próprio Sintraturb, que decidiu então por isso como uma medida de cobrar o cumprimento dos acordos firmados durante os meses em que o transporte ele esteve paralisado. Entre os pedidos aí da categoria estão o retorno do valor do ticket de alimentação, o pagamento de todos os atrasados acumulados ao longo dos últimos meses e a garantia dos pagamentos dos trabalhadores que estão na ativa, Bruna. Isso porque, claro, a gente espera um acordo entre os empresários para que não aconteça essa paralisação. Afinal de contas, o transporte coletivo ele reflete, impacta na vida de milhares de pessoas aqui na Grande Florianópolis.
Grazi, aproveitando que você está falando de greve, os professores que poderiam paralisar as atividades a partir de amanhã da rede estadual tomaram uma nova decisão. Conta pra gente, é isso? Exatamente, Bruna. Eles decidiram, então, por não paralisar as atividades e essa decisão foi tomada em uma assembleia da categoria. A mesma decisão sobre o estado de greve foi tomada, então, na sexta-feira passada, quando eles decidiram entrar em estado de greve. Porém, a paralisação, ela aconteceria a partir de amanhã, mas desta vez, então, não acontece mais. É justamente amanhã, né, quando a rede estadual de ensino, ela retoma as atividades aí em 3 categorias. Na categoria presencial, remota e mista. E apesar aí dessa mudança de posicionamento da categoria em relação ao estado de greve, o SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, emitiu uma nota reiterando as reivindicações apresentadas na semana passada. Entre elas, a manutenção das aulas na modalidade remota até que a vacina chegue para todos, Bruna. Mas já existe aí marcado, então, uma nova assembleia para o dia 8 de março, quando eles voltam a discutir esse assunto e decidem se paralisam ou não. E, claro, a gente segue acompanhando este assunto também, porque é do interesse de todo o Estado. Eu volto com você. Obrigada, Grazi, pelas informações. E olha, gente, o presidente da Federação Catarinense dos Municípios se reuniu hoje com o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, para debater sobre a portaria do governo que prevê a volta às aulas presenciais na rede pública em Santa Catarina. A gente ainda não tem aí um resultado de fato dessa reunião, mas, é claro, a gente continua acompanhando e amanhã, certamente, a gente tem o desfecho disso, né? O que vai ser definido aí para os próximos passos com relação à educação aqui no Estado. Deputados estaduais ampliam a presença no secretariado do governador Carlos Moisés. É assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite. Muito boa noite, Bruna. O governador Carlos Moisés assumiu um compromisso de campanha que honrou até dezembro do ano passado, primeira metade do governo, não chamar parlamentares para fazer parte do colegiado. Mas, diante da aproximação com a Assembleia, a necessidade do Legislativo dar sustentação ao seu governo, ele abriu a porteira. E 2 deputados estaduais já estão no secretariado, Altair Silva na Agricultura e Luiz Fernando Vampiro na Educação. E tem também um convite para outro MDBista, Jerry Comper, para assumir a Secretaria da Defesa Civil. Consequentemente, suplentes ascendem no parlamento. Aliás, isso ocorre também em Brasília, no Ministério de Jair Bolsonaro, tem uns 3 ou 4 congressistas, consequentemente, suplentes também ocupam espaço na Câmara e no Senado. Isso precisa acabar. O sistema político eleitoral precisa ser reformado, uma reforma precisa ser viabilizada. Essa, sem dúvida nenhuma, é a grande mudança que o brasileiro espera. Um adolescente de 17 anos morreu hoje em um acidente de trabalho no município de São José do Cedro, no oeste do estado. Ele foi atingido e esmagado por chapas de MDF. Quando os bombeiros chegaram no local, a vítima já estava inconsciente e sem sinais vitais. Ele teve traumatismo craniano, hemorragia e fraturas expostas. As polícias civil e militar investigam esse caso. Vamos acompanhar agora outras ocorrências pelo estado. 3 assaltos a postos de combustíveis foram registrados no sul do estado de ontem para hoje. Os crimes ocorreram nas cidades de Armazém, Tubarão e Jaguaruna. Em Armazém, 2 homens armados renderam um dos funcionários do posto, enquanto a outra funcionária era obrigada a entregar o dinheiro do caixa. Os suspeitos fugiram, mas foram localizados pela polícia. 3 homens foram presos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 8.000 comprimidos de êxtase. Os entorpecentes estavam em sacos plásticos que foram jogados para fora de um carro. A motorista do veículo, de 27 anos, tentou fugir, mas foi abordada pela polícia. Ela confessou ter feito uso de drogas minutos antes da abordagem e disse ainda que buscou a droga em Itajaí e revenderia em Chapecó. Um outro suspeito, que também estava no carro, conseguiu fugir. Olha, a gente vai para o intervalo agora, mas daqui a pouco você vai ver 8 mortes foram registradas em acidentes nas rodovias estaduais durante a Operação Viagem Segura. A gente vai trazer esses dados daqui a pouco, o SCC News volta já.